A minha experiência como profissional de publicidade em Goiânia, ela começa em 1986 ou 87, quando eu vim de Minas. Eu vim de Minas para cá. Eu me formei em Belo Horizonte, na PUC de lá, e aí eu vim para Goiânia nesse ano de 86, 87, a convite de uma grande agência, até hoje uma das grandes agências aqui de Goiânia, que é a Cannes Publicidade. Eu vim como um profissional trazido de um mercado maior, como Belo Horizonte. Eu vim como um profissional para poder realizar ou para poder responder pelo departamento de criação da agência. Eu era o diretor de criação da agência em 1987. Foi uma experiência fantástica, tanto para mim quanto para a agência, porque era um período, são quantos anos? Nem bom nem fazer conta, não, mas são muitos anos de um período em que a publicidade de Goiânia talvez tenha vivido a sua melhor fase. Eu beneficiei desse período que foi muito produtivo, muito promissor e principalmente muito premiado da publicidade de Goiás. Dessa época, quais eram os serviços mais comuns que você trabalhava, alguma área de serviço ou alguma marca? Quais eram as marcas mais comuns da época? Tá. Bem, os serviços mais comuns é curioso. Esse é um outro aspecto que eu quero ilustrar bem para vocês. Por quê? Porque em linhas gerais, os serviços que se fazia lá atrás, né, nesses anos, final dos anos 80, começo dos 90, os serviços são os mesmos que são feitos hoje, tá? Com a diferença de que hoje é tudo digitalizado. Mas o que se faz hoje? O que se faz hoje como se fazia antigamente? Se faz anúncios de jornal e revista, se faz vídeos, né? Filmes publicitários, spots de rádio, né? Peças publicitárias para rádio. O que tem de grande novidade é o quê? É a publicidade na web, não é? É a publicidade na web, que é a nova mídia que surgiu e que vai cada vez ocupando mais espaços, etc. Tá? As marcas daquela época, eu trabalhei uma época com um grande profissional aqui do mercado de Goiás, que gostava de dizer sempre que Goiás em particular, talvez tenha sido um dos mercados que mais perderam marcas valiosas nesse período. Marcas importantes, né? Anunciantes importantes. Se a gente for lembrar, mas havia aqui como instituições bancárias, tá? Havia aqui o BEG, que era o Banco do Estado de Goiás, não existe mais. A Caixego, que era a Caixa Econômica do Estado de Goiás, que não existe mais. O BBC, que é o Banco Brasileiro Comercial, que também não existe mais. Marcas de varejo. Havia uma grande rede de varejo, que era a Onogás, tá? Que não existe mais. Hoje, quem ocupa o lugar que ela ocupava é a Novo Mundo, né? Uma grande potência, né? O Grupo Novo Mundo. Meu contemporâneo de mercado, ele gostava de falar sobre isso, né? Como é que o mercado conseguiu resistir a tantas perdas, né? Porque um desses anunciantes, e eram grandes anunciantes, não é? Eram grandes anunciantes, então eles economicamente movimentavam muito esse mercado e deixaram de existir, não é? Supermercados, havia o supermercado Marcos, foi uma grande rede de supermercados, desapareceu. Outros que passaram por aqui também, que nem eram originários de Goiás, mas que também ficaram um tempo e desapareceram. Enfim, eu nunca parei para pensar se essa é uma realidade que se repetiu em todo o Brasil. Mas em Goiás foi muito particular, né? Em Goiás isso foi muito marcante, muito forte. O que você acha da atual publicidade goiana? Qual é a sua opinião sobre o que você vê hoje na televisão, nos rádios?
das revistas, jornais? Eu acho que melhorou demais, tá? A Goiânia, particularmente, Goiânia se transformou demais, né? Se modernizou muito, tá? Nesses 30 anos, né? Mais de 30 anos que eu estou aqui, 35 anos, né? Que eu estou em Goiânia, é de chamar a atenção o tanto que a cidade se modernizou, tá? Em todos os níveis. Essa evolução desses 30 anos, ela foi boa para todos os segmentos no que tange a esse aspecto aí, né? De veículos de comunicação, claro, fazendo apenas a ressalva sobre aquilo que eu disse antes, né? Sobre a questão do número de anunciantes, que caiu um pouco, o mercado teve que se renovar, como está tendo que se renovar agora, novamente, em função do novo mercado de web, né? As exigências, as demandas dos clientes com relação ao web. A dica que eu dou para os futuros publicitários é essa, tá? É de você pensar sempre um pouquinho além, pensar sempre um pouquinho além da caixinha, né? É a ideia do fora da caixa, né? Então você pensar um pouquinho além. Eu vou fazer um título para um anúncio ou para um post na internet, tá? O que eu posso fazer para que esse título chame mais a atenção do que o outro? Se eu começar a pensar dessa maneira, eu já estou me preparando para ser um melhor publicitário. Tá? E a outra dica é como eu disse no começo dessa resposta, é que essa atividade não acaba. Esse exercício faz com que você se mantenha o tempo todo integrado dentro do negócio da publicidade. De maneira ser professor contribuiu para a minha carreira. Olha, eu falo sempre que me tornei professor muito por acaso. A disciplina com a Patrícia, não é isso? Vou deixar o crédito aqui. Em 2006 eu tinha acabado de voltar de Portugal, fiquei 3 anos lá, eu trabalhava em agência em Portugal, fui estudar também, aproveitei o período, estudei, mas fui trabalhar em agência, fiquei 3 anos trabalhando. Em janeiro de 2006 eu voltei para o Brasil, minha família é daqui de Goiânia, e aí eu estava um pouco cansado de agência, daquele mercado. Eu estava tipo, sei lá, eu emendei mudança de trabalho sem tirar férias, eu estava muito tempo só em agência, estava muito esgotado. E aí, através de um primo meu que conhecia a Patrícia era coordenadora do curso, na época foi a transição, ainda era Universidade Católica, e aí o meu primo tinha conversado com a Patrícia, eu acabei conhecendo a Patrícia e foi assim, eu cheguei quase 3 dias depois, já estava encaminhando, a Patrícia me chamou para montar a agência experimental do curso, que ia sair naquela época. E que eu sou extremamente grato, foi um período muito bacana, eu praticamente montei ali, existiu, nós dois, né? A Patrícia tinha um projeto, eu me lembro que eu dado o nome da Empírica, a primeira marca, enfim, foi um processo muito legal. E aí, naquele mesmo momento também, a Patrícia, pouco tempo depois, ali a coisa andando, ela falou para mim, olha, tem uma disciplina prática, assim, assado, e eu sou muito prático, né? A minha experiência foi sempre em agência, sempre foi fazendo coisas. Eu não sou teórico, né? E aí, ela me ofereceu uma disciplina e depois mais outra. E aquilo, assim, eu gostei bastante. Isso foi em 2006, aí logo depois veio o primeiro concurso, porque era uma transição ali da outra faculdade que foi absorvida pela Universidade Católica na época, tinha que fazer concurso, e aí eu fiz o concurso e passei e fiquei, né? Mas eu nunca deixei o mercado publicitário. Coisa de 2 anos depois, mais ou menos, 2 anos por aí, eu montei a minha agência. E como que eu falo que isso é importante, como que isso retroalimenta, eu falo, né? Uma coisa com a outra. Eu trago muitas coisas de mercado para cá, e quando eu falo trazer coisas de mercado, são coisas muito, muito atuais. Eu falo que o que vai estar no livro de publicidade é aquilo que não é atrasado, mas que já aconteceu.
né? Até porque tem um tempo ali de produção, de escrever livro, de publicar e etc. Então eu trago um mercado mais vivo, coisas que estão acontecendo ali, às vezes essa semana, no dia seguinte pode estar na minha aula, por exemplo. E da mesma forma, a sala de aula também me força a coisas para mercado que eu gosto muito. Então, assim, não tem uma coisa só que a ser professor me ajuda no mercado. Eu acho que tem várias. É um universo mais fresco. Eu vejo aqui com alunos conversando, existem outras perspectivas, outras interrogações, outras perguntas que eu falo, cara, eu acho que para a gente sair do lugar a gente tem que fazer pergunta. Então, essas dúvidas que são levantadas aqui disparam também processos para mim de pensar, de repensar práticas, de pensar de outra forma criativa, que eu acho muito bom. Então, eu acho que aqui também me ajuda em mercado, mas o ser professor me ajuda muito no mercado, e o mercado também me ajuda muito para cá. Eu acho que eu trago coisas muito frescas mesmo, assim, sabe, sei lá, já dou aula de administração publicitária, e aí eu estou falando sobre processo de escolha de agência, de licitação, de concorrência e etc. E é tema da minha aula. E aí, no dia anterior, está correndo o resultado ou a disputa da conta de um cliente X pela agência tal, lá em São Paulo, e blá, 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 blá. Eu assino um monte de coisa e tal, e trago isso em sala de aula. E o negócio super fresco, já caiu questão na prova para mim, que eu estava falando que era coisa do dia anterior. Então, assim, eu acho que tem muito isso, muito mesmo. Ajuda muito. Publicidade goiana e o crescimento. Olha, a publicidade goiana foi uma montanha russa dos anos 70, 80 para cá. Ela teve momentos muito bons, tanto criativamente, quanto momentos muito baixos, tanto criativamente quanto do ponto de vista financeiro, de ganhos mesmo, né? E eu acho que a perspectiva é boa, mas assim como a gente tem que considerar todas as variações do mercado, até do ponto de vista nacional mesmo, né? Mas a gente teve ali nos anos 70, 80, teve momentos muito bons, até criativamente, como eu estava falando, mas a gente teve uma característica da publicidade ser periférica, de um mercado regional, que ele teve que se encontrar. Isso não é necessariamente ruim. Se você pegar nos anos 80, eu vou falar aqui que já explica para vocês onde aconteceu também aquele período ali de declínio. Nos anos 80, você tinha como marcas locais, hoje você tem a Novo Mundo, mas você tinha também a Onogás, que concorria com a Novo Mundo, que é outra loja de varejo. Você tinha o MIG, que também concorria, era outra loja de varejo dessas. Ou seja, estou falando aqui de 3 marcas que hoje são só uma. E isso deixou o mercado mais pobre. Você tinha banco, você tinha o BEG, o Banco do Estado de Goiás, Caixa Econômica do Estado de Goiás, que era a Caixego, tinha o Agrobanco e tinha o BBC, ou seja, 4 bancos que eram do Estado de Goiás, que eram aqui, funcionavam no Estado. Agrobanco e BBC eram bancos privados. Ou seja, são 4 bancos sendo atendidos por agências locais. O que aconteceu? Não tem nenhum desses. BBC e Agrobanco fecharam, foram vendidos, não me lembro. Caixa Econômica do Estado, né, a Caixego, foi privatizada. O BEG também, aliás, a Caixego acho que foi extinta. E o BEG foi privatizado, o Itaú comprou. Ou seja, nenhum desses... Era tudo bancos sendo atendidos por agências daqui do Estado, né, fazendo campanhas publicitárias, movimentando o mercado publicitário, a produção como um todo, as agências, ganhos financeiros e etc. Itaú não é atendido por agência de Goiânia. Entendeu como que a gente teve algumas quedas, alguns baques aí, tanto do ponto de vista financeiro? E a característica desse mercado periférico também se refletiu do ponto de vista financeiro em vários aspectos, né? A gente teve um orçamento que se tornou um pouco mais enxuto por conta disso. Só que eu acho que aconteceu uma virada ali na montanha-russa que eu falei. A gente chegou em momentos bem críticos mesmo, anos 80, 90, vou falar anos 90, tá? Eu não trabalhava aqui, mas eu
eu acompanhava um pouco disso, né? E eu acho que hoje a gente começa a ter uma consequência, colher uma consequência de um mercado um pouco mais maduro em função de formação. Se você for pegar a primeira turma do curso de publicidade no estado de Goiás, se formou em 2001. 2001 foi o curso da UFG. Recente. É recente, se a gente for pegar uma história de uma profissão, né? Você pegar, sei lá, eu vi o curso de medicina da Universidade Federal da Bahia. Ele tem mais de 100 anos. São profissões mais tradicionais. E aí você pegar curso de propaganda, a primeira turma se formou em 58, se não me engano, 60, em São Paulo. Aqui em Goiás, o curso foi montado, começou em 97 com o UFG, e a primeira turma se formou em 2001. Então é muito pouco tempo para você ter um amadurecimento grande de mercado. Só que aí a gente veio com muita força. Aí a gente tem o curso aqui foi da Federal, tem o da PUC, tem, enfim, de outros lugares, e isso assim mudou em vários aspectos. Eu brinco que hoje, se eu for em qualquer agência, eu brinco assim, vou correr a chamada, vou fazer chamada, gente, porque em qualquer agência que eu for, vai ter ex-aluno. Vai ter gente formada em publicidade. E se você for pegar, eu estou falando ali, eu entrei na faculdade em 96. Eventualmente eu visitava alguma agência aqui, não conhecia ninguém, que eu estava lá fora, né? Mas muito por curiosidade, e eu acabei conhecendo algumas pessoas, e assim, acho que em 96 você praticamente não tinha pouquíssimos profissionais formados em publicidade atuando no estado. Pouquíssimos, eu estou falando pouquíssimos, dá para contar ali nos dedos de uma mão. Eu sei de alguns deles. É por aí, em torno de 5 pessoas. Hoje, uma coisa mudou, né? Você tem mais profissionais, tem mais qualificação, e o mercado foi encontrando, a publicidade foi encontrando a forma de viver e de se tornar mais criativa, mais envolvente de alguma forma. Então, eu vejo com uma perspectiva boa em relação ao fazer publicitário mesmo, sabe? Vocês querem ver isso? Deu tudo certo? Viu?